Boa noite, amigos. Sejam todos bem-vindos. Agora estamos ao vivo, dando continuidade às nossas lives. Hoje iniciando um projeto novo. Boa noite, Sueli. Obrigado pela presença. Desculpe pelo contratempo inicial aí, mas já resolvemos. Dani Pedraza, boa noite, querida. Ari, Will, boa noite a vocês. Gratidão pela presença. É sempre muito bom contar com a presença de amigos. O Wilson também entrou na outra. Deu um pequeno probleminha técnico, aí a gente teve que reiniciar. Estávamos com o olhar do super-homem. Falei, não, para com isso. Muri, boa noite, querida. Seja bem-vinda. Gratidão pela sua presença. Que bom te ver aqui. Muri estuda. Olha só, hein? Uma querida amiga que conhecemos recentemente e que fez aniversário ontem. De público, parabéns a você, Muri. Seja muitas bênçãos, muitas alegrias espirituais. Clara, boa noite. Flávia, você também aqui, que alegria. Nossa, só amigos queridos. Cristina também conosco. A Flávia Lima, que compôs a música em homenagem a Jerônimo Mendonça. Estamos aí para fazer uma entrevista com ela brevemente aí pela Web Rádio Fraternidade. Boa noite, Vanessa, seja bem-vinda. Gratidão pela presença de vocês. Eu vou vou mandar os aviõezinhos, vou entrar pelo meu perfil particular. Adriana, boa noite, seja bem-vinda. Nossa, que alegria encontrar a Flávia, a Muri aqui também, que legal. Sandra, boa noite, você também, que legal. Que ótimo encontrar vocês. Vou entrar aqui pelo meu perfil particular, né? Se está fluindo bem o som, para a gente poder acompanhar. Leninha, boa noite, querida, seja bem-vinda. Né? Tá, perfeito. A gente acompanha, a gente faz esse backup. Aí, eu entrei aí também. Bora lá. Bom, vamos mandar os aviõezinhos enquanto vocês vão chegando. Eu vou acompanhando vocês aqui pelo outro perfil, né? Fica mais fácil. Aí eu já mando os aviõezinhos e aí a gente vai iniciar aí com o nosso projeto novo. Um projeto especial, Casos e Causos de Jerônimo Mendonça, baseado em 2 livros, que esse é o primeiro que eu coloquei logo de cara, né? Que é Jerônimo Mendonça, o Gigante Deitado, né? A vida e a obra de Jerônimo Mendonça, de Jane Martins Vilela, e também o livro Novos Casos de Jerônimo Mendonça. Vou mostrar para vocês já já. A Sandra, a Adriana que estava cumprimentando a Sandra. Mandar rapidamente os aviõezinhos. A gente fica um pouco destreinado, olha só que interessante, né? A gente, quando fiz live foi recentemente, mas aí já era pelo outro perfil. Fiz sábado, na verdade, né? Com o Jorge Miyashiro, nós fizemos uma live lá, pela Fraternidade Espírita Irmã Maria, e falamos daquela passagem de Paulo, né? Do livro Paulo Estevão. Senhor, que queres que eu faça? Bom, tá bom, vai. Deixa assim mesmo. Regina chegou conosco, Natália e Carlos, boa noite, queridos amigos. Gratidão pela presença de vocês. Vamos então fixar o comentário. Opa. Vamos lá. Deixa eu ver se deu certo. Aqui a gente apanha um pouquinho, mas a gente aprende. Deu certo. Acho que ficou fixado. Bom, deixa eu explicar para vocês como vai funcionar. Débora, boa noite, querida. Seja bem-vinda. Deixa eu tirar o som agora, para a gente poder conversar com um pouquinho mais tranquilo, né? Deixa eu explicar para vocês, então, como que vai funcionar. Boa noite, Patrícia. Seja bem-vinda. Nós vamos fazer um estudo toda segunda-feira. A minha intenção são 36 lives de casos e causos de Jerônimo Mendonça. Em média 36, por quê? Eu pretendo fazer 3 segundas-feiras casos e causos de Jerônimo Mendonça e a última segunda-feira do mês o projeto Reflexões, onde nós trazemos convidados, já fizemos algumas lives nesse projeto. Boa noite, Solange, seja bem-vinda. Então, como é que vai funcionar? Hoje eu escolhi 2 lições, são lições pequenas deste livro aqui. O Gigante Deitado, a vida e a obra de Jerônimo Mendonça, de Jane Martins Vilela. Já fiz esse
livro, já. Só que agora nós estamos escolhendo algumas lives, algumas mensagens, algumas histórias para a gente fazer a reflexão. E o outro livro, Novos Casos de Jerônimo Mendonça, de Nicola José Fratari Neto. Também já fizemos lives sobre ele? Sim, mas nós vamos pegar então uma segunda-feira de um livro, outra segunda-feira de outro. Está travando, Will? Instagram tem os seus problemas, hein? Bom, o meu que está funcionando normal. Então, uma segunda-feira vem O Gigante Deitado e a outra segunda-feira, Novos Casos de Jerônimo Mendonça. E na quarta-feira nós continuamos com o livro Nos Albores da Imortalidade, que é a vida de Jerônimo Mendonça no plano espiritual. Eu escolhi duas lições porque são mais curtas e fica mais fácil para a gente conversar. Quando o caso é maior, quando a lição é maior, então a gente faz traz uma mensagem só, uma história só. Quando ela é menor, eu procuro dividir em dois, como foi o caso desse daqui. E no livro O Gigante Deitado, que conta a história de Jerônimo, a Jane conviveu com Jerônimo e ela escreveu esse livro que é maravilhoso. Recomendo a vocês tanto este livro como os Novos Casos de Jerônimo Mendonça. E também os Albores, não resta dúvida, né? Bom, nós vamos então agora começar com a lição. Bom, o Jerônimo Mendonça, vocês sabem, né, aqueles que já nos acompanham, que teve uma infância muito pobre. E o que acontecia? 11 irmãos, ele era o penúltimo de 11 irmãos, e por conta disso, a mãe lavava roupa para fora, fazia faxina nas casas, o pai fazia pequenos serviços, então era uma situação muito difícil. Boa noite, Sônia, seja bem-vinda. Era uma família que tinha muita dificuldade, imagina o problema que eles tinham, né? Maria, boa noite, gratidão pela sua presença, seja bem-vinda. E este caso aqui, Jerônimo durante muito tempo ele trabalhou, até que veio ter os problemas de saúde, né? Que começou em decorrência da sua artrite reumatoide, foram atrofiando os músculos. Ele passou por uma bengala, depois um par de muletas, cadeira de rodas e depois uma cama ortopédica. E no decorrer da sua existência, ficou cego de uma vista, teve que extrair uma vista e a outra secou. E por conta disso, ou vice-versa, eu não lembro qual das duas que foi primeiro. Se uma que teve que extrair e a outra que secou, mas eu não lembro agora de cabeça. Gleison, boa noite, seja bem-vindo. Mas, e ele passou 30 anos, dos 50 anos da última existência, numa cama ortopédica. Ele tinha apenas a audição e a voz e uma memória fantástica, digna de trazer reflexões maravilhosas nas suas palestras. E neste período aqui, o Jerônimo trabalhava como engraxate. Então vamos prestar atenção nesta lição que ele vai contar para nós da sua vida. A Jane vai contar essa história que aconteceu com o Jerônimo. Quando criança, tá? Não era nem jovem, quando criança. Olha, gente, eu estou acompanhando aqui no meu, tá normal, viu? O meu está normal aqui. Não sei dizer a vocês. Bom, então a história diz o seguinte. Quando criança, trabalhava na engraxataria do Sr. Bernal com alguns meninos. Um dos engraxates contou esta história. Um dia, diante da cadeira de Jerônimo, sentou-se um sargento moreno e alto. Jerônimo perguntou: vai tinta, senhor, ou só graxa? Ele rispidamente falou: cala essa boca, moleque, e trabalhe, respondeu o sargento com rispidez. Jerônimo abaixou a cabeça
e diligentemente engraxou-lhe as botas. Havia ali naquele bar, e naquele momento, que entrou um retardado mental, já conhecido, sujo e mal cheiroso, e por isso sempre ele era expulso de lá. E quando Jerônimo percebeu a presença, desse típico retardado mental, né, um deficiente, uma pessoa com deficiência, ele rapidamente levantou, antes que ele pudesse ser expulso, levantou rapidamente, pegou nas mãos desse senhor e levou para fora, sentando no degrau externo do bar, e disse a ele: espere aqui. Ele foi até o balcão, pediu um café com leite e um pão com manteiga. Contou as poucas gorjetas que ele tinha recebido, fez o pagamento e serviu ao rapazinho. Voltou de cabeça baixa e continuou o serviço. De botas luzidias, o militar fez o pagamento, dando-lhe uma boa gorjeta, acariciando-lhe a cabeça e disse-lhe: garoto, hoje você me deu uma grande lição. E a Jane remata assim, que às vezes uma pessoa que se expresse rudeza pode ser simplesmente um irmão em dificuldade. Condenações nem sempre despertam, mas um gesto nobre sim. Então vejam que lição interessante que o Jerônimo deu nesse sargento que chegou ríspido, né, com a sua altura, com a sua altivez. Quando ele perguntou, né, se ia graxa ou tinta, cala a boca, moleque, faça o seu serviço, acostumado a dar ordens. E Jerônimo foi fazendo o serviço dele, foi engraxando. E como ele trabalhava na engraxataria do seu Bernal, não era dele o serviço que ele fazia, ele recebia algo por mês do seu Bernal, ou uma porcentagem, e ele recebia algumas gorjetas dos clientes. Esse sistema de engraxate não é uma coisa usual hoje em dia, mas era muito comum na época do Jerônimo, uma cidade que vivia em Tuiutaba, uma cidade pequena, certamente trazia essa atividade tão comum da época. E quando ele percebeu a presença desse deficiente, dessa pessoa com deficiente, que mal cheiroso, mal vestido, e qualquer lugar que ele entrava já era enxotado, porque as pessoas, né, pelo mau cheiro, pelo incômodo, né, porque que nem a gente comenta, muitas vezes nós damos uma esmola para alguém, não com o intuito de fazer a caridade, mas muitas vezes para se livrar daquela pessoa que está importunando. Você não quer nem saber, né? Você quer se livrar da pessoa e a gente acaba fazendo isso. Só que o Jerônimo percebeu a situação e sabia que ele ia ser enxotado. Ele parou o serviço, né? Chegou, levou o rapaz lá na sarjeta, na frente do bar, pediu para que ele sentasse lá, foi lá, com o pouco dinheiro da sua gorjeta, ele comprou um pão com manteiga e um copo de leite. E deu para ele. E deu uma grande lição naquela pessoa. Deu uma grande lição, tanto que ele ficou tocado com o exemplo. E a gente sempre fala, né, que as palavras convencem, mas os exemplos arrastam. E certamente este exemplo que o Jerônimo deu para ele, para aquele sargento, foi realmente de forma a modificar, tanto que deu-lhe a ele uma grande gorjeta. Então, quando ele fez aquele ato desinteressadamente, sabendo da dificuldade da sua família, que aquela gorjeta que ele recebeu certamente serviria para auxiliar nas despesas da sua família, mas ele não pensou, ele pensou naquele pobre homem que estava ali, provavelmente com fome. E para que ele não fosse enxotado, ele colocou lá fora e acolheu. Então é muito interessante. A gente tem que pensar nessas situações, quantas oportunidades que a vida nos concede de fazermos o bem sem que a gente apareça.
E lembrarmos sempre desse preceito, né? Quando está lá no Evangelho, que não saiba a vossa mão esquerda o que faz a direita, ou vice-versa, muitas vezes a gente deixa sempre passar alguma coisa à mostra, né? Deixamos sempre aparecer uma coisinha pequena, né? Mas não é essa a verdade, né? A Sueli falou uma verdade. O Chico contou que uma pessoa às vezes é tão pobre, mas tão pobre que o que ela só tem é dinheiro, né? E o dinheiro realmente não significa riqueza. A riqueza é de alma, a riqueza é de espírito. E como você faz algo, estava dizendo, né? Quando você faz algo em benefício de alguém, sem que queira ter um retorno por aquilo, olha, estou fazendo esta boa ação porque a espiritualidade está de olho, sabendo que eu já estou preparando moradas celestes no plano espiritual, isso nada vale. Quando você faz algo, você vai doar uma cesta básica na casa espírita, de repente ali você está fazendo um ato de filantropia, você não está fazendo caridade. A caridade é uma coisa muito mais ampla. A caridade não circunscreve apenas e tão somente na esmola, mas que nem o Jerônimo fez no acolhimento e no exemplo que ele deu para aquele senhor que estava sendo atendido. Tanto que ele coloca, com uma forma muito pontual, né? Garoto, hoje você me deu uma bela lição. Um simples rapaz deu uma grande lição naquele senhor, que viu que não é apenas e tão somente o dinheiro pura e simplesmente, mas todo o ato que ele fez, não deixou que ele fosse enxotado do bar e acolheu. Então fazer o bem sem ostentação, como a Débora está dizendo, caridade é de coração, sem esperar nada em troca. E eu falo assim, que quando a gente conseguir, nós ainda estamos muito longe disso que eu falo, quando a gente conseguir fazer a caridade tal qual nós respiramos, ou tal qual bate o nosso coração, o que poderia significar? Nós não ficamos contando, salvo uma situação específica que estão medindo os seus batimentos cardíacos, ou vendo a quantidade de respiração que você faz por minuto, é uma outra situação específica, mas, modo geral, nós não ficamos contando quantas batidas dá o nosso coração por minuto e nem quantas vezes respiramos por minuto. É automático. O dia que a gente estiver fazendo a caridade de forma automática, estamos sim a um passo de adquirirmos a caridade, segundo ensinou Jesus. E caridade, segundo ensinou Jesus, é o famoso BIP, benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Fazer isso de uma forma ampla e sem qualquer conotação, né? Indulgência, compreender, perdão das ofensas, benevolência, desejar o bem de todos. Não só desejar o bem de todos, mas ficar feliz pela felicidade do outro. A gente ainda sempre traz um pouquinho de inveja, um pouquinho de gostaria de estar no seu lugar. Infelizmente trazemos, porque somos imperfeitos, somos humanos. Mas o dia que você ficar feliz porque o outro conseguiu uma promoção, porque o outro conseguiu comprar um carro novo, porque o outro conseguiu fazer uma viagem, nós estamos falando só de coisas materiais. Boa noite, Morgana, seja bem-vinda. O dia que a gente conseguir ficar feliz pela felicidade do outro, nossa, a gente está a um passo do paraíso, né? Mas, enquanto não conseguimos, vamos tentando, à medida do possível, melhorar-nos a cada dia. Percebendo que eu falo que uma forma de a gente conseguir mudar, uma forma da gente conseguir modificarmos, é tomar consciência das nossas fraquezas, das nossas imperfeições, dos nossos defeitos. Por enquanto eu acho que eu sou uma pessoa boa, uma pessoa caridosa, uma pessoa que deseja o bem de todo mundo, enquanto eu crio uma falsa modéstia para mim, eu não vou modificar. Eu tenho que me conhecer. E conhecendo a mim mesmo,
eu consigo fazer a minha modificação. Mas para isso eu preciso querer, eu preciso perseverar, persistir e lutar contra as nossas imperfeições dia após dia. Como eu já falei outras vezes, não podemos querer transformarmos num espírito de luz em uma única encarnação. Nós não somos um Paulo de Tarso, nós não somos uma Maria de Magdala. Não temos bagagem espiritual ainda, mas a gente pode melhorarmos a cada dia. E a mudança começa em nós, como diz a Débora. Bom, esta foi a lição que Jerônimo deu nesse sargento que estava lá na engraxataria do senhor Bernal. Agora nós vamos para uma segunda história. E Jerônimo, que é intitulada Na Roça. Jerônimo sempre foi um moço muito bonito, vaidoso, tinha assim, tem aquele episódio do Tarzan também que vocês já conhecem, Ele se achava assim muito bonito. Na época ele assistia os filmes no cinema de Tarzan e como ele era assim, como é que fala? Bem alto, tinha um porte atlético, ele chegava no banheiro, estufava o peito e falava, ê Tarzan, Então se achava muito bonito e era vaidoso realmente, era vaidoso. A Débora diz, não espere amanhã para fazer o bem que você pode fazer hoje. Com certeza, Débora? Então, por ser uma pessoa muito vaidosa, ele também gostava de se arrumar quando dava, Porque a gente sabe, tem histórias aí já, situação, que Jerônimo andava às vezes numa situação muito difícil, por conta das condições sociais na sua família. E aqui é uma história bem engraçada. Então, Na Roça diz o seguinte, Na Roça é aquela parte rural das cidades, E diz assim, Jerônimo, quando andava, era um homem um jovem vaidoso, e gostava-se de se vestir de branco. Tinha um famoso terno branco, aliás o único. Um dia foi convidado a fazer uma palestra na zona rural, e lá foi ele, todo imponente com seu terno branco. Antes de chegar ao local, teve que pular um córrego lamacento. Homem vaidoso, ao pular, suas pernas não alcançaram o outro lado, e ele caiu dentro do córrego. É fácil imaginar a situação que chegou na palestra. Dizia que nesse dia os espíritos lhe deram uma lição, a lição da humildade. Na humildade deve se espelhar o espírita, nunca ir em tarefas junto aos miseráveis com trajes ricos ou joias, para não ofender o irmão mais carente. Deve ser humilde na maneira de falar, agir e até de olhar para os outros. E Jerônimo acabou sendo exemplo de humildade. Passou por situações humilhantes, aceitando-as sem nada falar ou reclamar. E aqui foi uma das grandes lições. Se na outra história ele deu uma lição, aqui ele recebeu uma lição, a lição da humildade. Tudo bem, não é nada de demais, a pessoa se vestir, ia fazer uma palestra, mas ele foi todo vaidoso. E a gente sabe que a vaidade, assim como o orgulho, são as grandes chagas da humanidade. E a história nos remete àquela lição que está no Evangelho segundo o Espiritismo, eu não lembro exatamente o capítulo, mas aquela mãe que vai levar gêneros alimentícios, roupas e agasalhos para uma viúva, para uma senhora, não é uma viúva não, para uma senhora cujo marido está internado, está no hospital. E ela, com vários filhos, não tinha como cuidar, recebia o amparo dessa senhora, que colocava as roupas mais simples para chegar até aquela casa. E uma grande vantagem que ela fazia também, ela levava sua filha menor para que ela aprendesse como auxiliar desde pequena os menos favorecidos pela sorte. Então, a lição que nesse caso nos traz deve assim,
que o espírita, ele nunca deve ir à tarefa. Vamos supor, você vai fazer entrega de cestas básicas numa zona rural, na periferia. Boa noite, Gleide, seja bem-vinda. Pessoas pobres, simples. Então você não vai com uma roupa chique, com joias, né? Coloque-se a menor roupa, mais simples que você tiver, para você não humilhar aquela pessoa. É importante você também, como coloca aqui, ser humilde na maneira de falar, agir e até de olhar para os outros. Não olhar com desdém, com olhar de crítica. São irmãos nossos. E quando estamos na condição de ajudar, que bom que nós estamos na condição de ajudar, do que se necessitássemos de ajuda. Se fôssemos nós que estivéssemos lá naquela condição, quão difícil deve ser a pessoa precisar pedir uma ajuda. Obrigado, Sueli. O óbolo da viúva, capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. Muito bom, Sueli. Gratidão aí pelo esclarecimento. Então, quão importante a gente ter humildade, até para você fazer a caridade, para fazer uma visita. Nada de se colocar roupas suntuosas, falar palavras difíceis, a gente sempre coloca também essa questão, a responsabilidade, e o Chico sempre, capítulo 13, obrigado, Sueli, o Chico sempre colocou que a casa espírita tem que ser simples, falar com a simplicidade, com a simplicidade mais próxima daqueles que vão ouvir. Não adianta numa palestra espírita, de atendimento fraterno, você vir falar da progressão dos mundos, você vir falar das características do perispírito. Não, gente. Isso é para estudo, para reunião de estudo da casa. Boa noite, Rose, seja bem-vinda. Na casa espírita a gente tem que falar de forma simples. Temos que ter uma linguagem que seja acolhedora, sem ferir aqueles que estão ali e não querer dar lição de moral. Tá? Porque tem muitos espíritas, e a gente vê muitas pessoas fazendo isso, que chegam lá falando, olha gente, vocês estão fazendo tudo errado, vocês têm que fazer isso, fazer aquilo outro. Boa noite, Wilton, boa noite com Jesus, meu amigo. Seja bem-vindo, gratidão pela presença. Deixa eu ver aqui, ó. A Débora dizendo, tem que ter discernimento. E a Sônia falou, quando eu estava num grupo da infância, a escola ganhou agasalho para todos. Então eu não aceitei porque já tinha, que a mãe dela era costureira. Interessante também. Mas às vezes, né, quando a gente sempre coloca, se você tiver, para que tem um uniforme no caso? Para que todos sejam colocados, né, numa situação que não venha a ferir o outro que vem com uma roupa muito suntuosa na escola. E a gente tem que procurar, como a gente sempre diz, né, na casa espírita, num trabalho assistencial. Vai de uma forma simples, uma calça jeans, uma camiseta, um tênis, uma sandália, depende do local. Nada de ostentação, nem muita penduricalhos, né? Exatamente, Débora, casa espírita não é local para desfile de roupas. E as pessoas também, né, a gente coloca isso, não é questão de puritanismo, não, mas saber se vestir também, né? Saber se comportar. Não que você não possa ir com uma camiseta, mas cuidado com os trajes, né? Tem uma série de orientações para não ficar criando embaraços, situações assim que vamos poder, se a gente puder evitar, melhor, né? Bom senso em todos os lugares, sobretudo na casa espírita. E esta lição que o Jerônimo tomou, engraçado que na outra ele deu uma lição e aqui na roça ele levou uma grande lição, pois foi todo imponente, né? Tropeçou na sua vaidade, foi dar o pulo, caiu no riacho, no córrego e consequentemente veio a quê? Foi todo sujo fazer a palestra, porque não dava para voltar. A responsabilidade também é essa. Por isso que nós temos que, né,
prestar atenção nas nossas responsabilidades. Quando se assume um trabalho, né? Emmanuel costuma dizer que começar um trabalho é fácil. Continuar o trabalho é difícil. Mas concluir é sacrificar-se. A Sônia dizendo que levava legumes para fazer a sopa na escola. Gente, eu lembro que na época tinha uma... Deixa eu ver como que chamava lá. Acho que era a PAI, não, Associação de Pais... APM, acho que era. Associação de Pais e Mestres, acho que é isso. O Wilton dizendo, isso é verdade. No União Espírita, União Espírita Kardecista... E agora não lembro o nome da Unesca, mas é o grupo deles. Uma camiseta com frase espírita. E calça jeans, camiseta, coisa simples, e vão lá acolher as pessoas, levar uma cesta básica, levar o alimento, a campanha do quilo que eles fazem também. De forma simples, sem ostentação, sem querer aparecer. Não precisa chamar a atenção, né? O importante que a gente diz assim, né? Quem tem que aparecer... E a gente sempre coloca isso nas nossas lives. Quem tem que ter seguidor é Jesus. União Espírita Kardecista de Miroeira. Obrigado, Wilton. Quem tem que ter seguidor? Jesus. Quem tem que aparecer? A mensagem do Evangelho. A gente é mero coadjuvante aqui, ó. Mero ator de quinta categoria emprestando a nossa voz e a nossa fala. Boa noite, Fabiane. Seja bem-vinda. Então, essas duas lições... Uma foi a lição que Jerônimo passou, a sua simplicidade em acolher aquele irmão, né? Em acolher aquele irmão que tem problemas mentais, maltrapilho, mal cheiroso, que chegou ali e ele rapidamente, para que ele não fosse expulso, ele colocou lá para fora, pediu para que ele esperasse, levou um copo de leite e também um pão com manteiga. Deu uma grande lição naquele sargento ríspido que estava ali na engraxataria para que o Jerônimo atendesse. Mas em compensação, a lição rendeu-lhe uma bela gorjeta. Deu uma lição no sargento e recebeu uma bela gorjeta que seria muito útil para a sua família. Nesta outra aqui, na roça, quando ele vai, né, de terno branco, todo imponente, todo vaidoso, para fazer a palestra na zona rural, numa casa espírita. Ele foi pular um córrego, achou que dava o passo, não deu, escorregou e tá. E os espíritos deram uma lição nele. Não foi espírito que empurrou, não é isso. Não tem ninguém ali nesse sentido. A lição vem daquilo que aconteceu. E aí? Menos, né? Menos. A Débora diz, nós usamos o avental para identificar o trabalhador da casa espírita. Bom, tá bem, muito bom. A Sônia, antes do Natal, juntei muitas sacolas de supermercados e levei para o brechó da PAI. A mulher que trabalha lá gritou de tanta alegria. Que bom, né, Sônia? Que bom. Fazer às vezes de Papai ou Mamãe Noel é sempre bom, né? Sempre poder ajudar. E um trabalho que a gente deve fazer sempre é limpar os nossos armários, os nossos guarda-roupas. Eu faço uma brincadeira que eu falo assim, gente, doem as roupas que vocês não estão usando enquanto vocês estão encarnados, porque o dia que vocês desencarnar vão doar, vocês vão dar para você não saber nem para onde vão dar. Então, seja você o doador da sua roupa. Mas é legal, né? Legal essa brincadeira aí. Claro, né? A roupa não tem que ficar no guarda-roupa, você tem que respeitar o momento de cada um, ninguém está aqui para julgar, né? As pessoas às vezes ainda têm aquele momento do luto, a gente tem que respeitar, né? Não estamos aqui na condição que tem que ser isso, tem que ser de outro jeito, isso é individual, é próprio de cada um, né? O Wilton dizendo, exatamente, a Sueli trouxe, está no capítulo 13, acho que é o óbolo da viúva, né? Vestia de forma simples para não humilhar os assistidos e levava a sua filha. Foi isso que a gente comentou. Então, amigos, essas foram as duas lições que nós trouxemos desse livro aqui,
O Gigante Deitado, a vida e a obra de Jerônimo Mendonça, de Jane Martins Vilela. Na semana que vem, nós vamos pegar uma outra mensagem, uma outra história do livro Novos Casos de Jerônimo Mendonça, de Nicola José Fratari Neto. Débora, você sabe por quê, né? Janeiro é um mês de poucas doações, com certeza eu sempre recomendo para o pessoal aqui das nossas casas que a gente faz aquele trabalho, sobretudo no Morada de Luz Jerônimo Mendonça, eu falo, gente, guardem um pouco para janeiro, porque janeiro são muitas contas que chegam, IPTU, IPVA, mensalidade escolar, clube, para aqueles que têm clube, anuidade de associações de classe, contas e mais contas, né? A gente fala que é o mês que pega pesado para nós, contribuintes, né? E não adianta a gente ficar reclamando dos impostos não, porque está lá no Evangelho, desde a época de Jesus. E Jesus já deu uma resposta para os fariseus da época. É lícito pagar tributo a César? Então, isso aí é desde a época. E a gente sempre coloca, né, aproveitando o Will que está na nossa live, que a gente fez um comentário uma vez, que certa vez um grupo de turistas estava fazendo uma viagem internacional e passou por Frankfurt. E o guia turístico falou que haviam 3 coisas certas na vida: a morte, os impostos e uma passagem por Frankfurt. É claro, isso aí para ele que estava ali, morava em Frankfurt, e realmente pelas rotas aéreas da Europa, Frankfurt realmente é uma passagem quase que obrigatória. E aí surgiu até umas brincadeiras, né? Um queria ir para Frankfurt, outro queria pagar imposto. Aí falaram, fica para o seu, outro, a morte, como se só eu, né, que fosse. Como a morte não existe, né, a gente sabe que a vida continua. Mas é interessante, essas brincadeiras que a gente coloca aqui servem para trazer reflexões para nós, né, que queiramos ou não, todos nós iremos um dia partir para o plano espiritual, que é a nossa verdadeira morada. Mas enquanto aqui estivermos, vamos melhorarmos a cada dia. E que essas lições, esses casos e causos de Jerônimo, eu peguei esses 2 casos assim um pouco mais, como eu diria para vocês, um pouco mais não tão cômicos, né? Não tão cômicos, mas nós vamos ver casos hiper megas engraçados que aconteceram com Jerônimo. Então nós vamos procurar trazer ora um caso mais reflexivo, ora um caso mais engraçado, para que a gente possa também ver as situações que Jerônimo Mendonça passava enquanto estava encarnado. E aqueles que quiserem saber também como que está a situação de Jerônimo Mendonça no plano espiritual, basta ler este livro também, na psicografia de Nicola José Fratari Neto, Nos Albores da Imortalidade, que conta a história da vida de Jerônimo Mendonça no plano espiritual. Um livro de 37 capítulos, mais o pós-fácil. Nós estamos no capítulo, quarta-feira vamos para o capítulo 27, o desfecho daquela história, né, que a gente começou. E no pós-fácil, se não me engano, no dia 3 de abril, a nossa querida amiga Miriam, do perfil Meus Livros Espíritas, que retorna às lives na próxima quinta-feira. Então, eu voltarei na quarta-feira, amanhã não teremos mais live de terça-feira. Estamos tentando trazer uma pessoa querida para as lives. Vamos ver aí o dia que vai dar para essa pessoa vir. Não sei se ela consegue de terça. Nós estamos tentando também conversar com uma outra amiga para ver se ela consegue vir para quinta-feira às 22 horas. Essa vocês já conhecem, que é a Bárbara Stephanie, que esteve comigo. Nós estamos tentando convencer a Bárbara para vir fazer lives, que ela está muito animada. Então a Bárbara Stephanie, lá de Pedro Leopoldo, que trabalha no Lar de Jesus e de Minas. E então nós estamos tentando ver se a Débora vem para as quintas-feiras às 22 horas em fevereiro. Por quê? A partir de fevereiro, a Miriam, do perfil Meus Livros Espíritas,
vai mudar de horário. Dia 18 e dia 25 a Miriam continua ainda às 22. Mas a partir de 1º de fevereiro a Miriam passa para o horário das 20 horas. Então, aqueles estudo que a Miriam vem fazendo dos livros espíritas vai passar a ser a partir de 1º de fevereiro às 20 horas. Porque a Miriam é uma pessoa que dorme cedo e ela estava tendo uma séria dificuldade para manter-se acordada nas lives das 22 horas. Mas enquanto isso, a Sônia já assistiu as 3 temporadas. Sônia, eu preciso rever, tá? Eu preciso rever. Então, enquanto isso, a Miriam continua nessas 2 semanas, na quinta, dia 18, e na outra quinta, dia 25, lançamento do filme Nosso Lar 2, que eu pretendo estar assistindo, se der certo, tudo correr bem, diretamente de Uberlândia, pois no dia 25 estaremos indo para Uberlândia para participarmos do 7º Congresso Espírita de Uberlândia, cujo tema é Tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Então, o Congresso Espírita de Uberlândia é de 26, 27 e 28. Pretendemos estar em Uberlândia no dia 25 para assistirmos de lá mesmo o filme Nosso Lar 2, Os Mensageiros. Então, fica o convite. Para aqueles que tiverem oportunidade, vão assistir. Se não conseguir na estreia, tentam ir assistir na primeira semana. Aniversário da Vanessa é dia 25. Tem um monte de gente fazendo aniversário, hein? Hoje, salvo engano, pelo que a Leninha fez a postagem, aniversário do Vitor, do Grupo Coração de Luz. Vitor, receba os nossos parabéns e os nossos cumprimentos pelo seu aniversário. O céu vai ser transmitido, sim. O céu vai ser transmitido pela Web Rádio Fraternidade, pelo canal do YouTube da Web Rádio Fraternidade e pela Rede Amigo Espírita. Facinho, dá para assistir, dá para acompanhar. Começa na sexta-feira, salvo engano, às 18 horas. Hoje é aniversário da Bárbara Mota também. Nossa, gente, quanta gente faz aniversário, hein? Parabéns para a nossa querida Bárbara, lá de Sarzedo, Minas Gerais. Gente querida, faz aniversário em abril, né? Em abril, meu Deus do céu. Apaga, em janeiro. Nossa Senhora. Vocês vão para lá, que alegria, vamos nos encontrar. Quem vai estar também no céu é a nossa querida Gláucia. A Gláucia vai estar lá. Falou para mim que vai estar. Nossa, Carlos, vai ser muito bom conhecê-los pessoalmente, né? Porque esses amigos queridos a gente se conhece só virtualmente, tirando o pessoal aqui de Araraquara, a Neuza, a Patrícia e a Neuza, Patrícia, a Ana Lúcia, a Jucimara e a Liz Maria. São as 5 pessoas que eu conheço que às vezes estão nas nossas lives. Fora isso, eu não conheço pessoalmente. Então, vai ser uma grande oportunidade. Que bom que a gente vai se encontrar. Então, vocês vão já no dia 25. Eu já pedi para uma amiga querida comprar ingressos para nós. Vamos assistir o filme Nosso Lar 2 naquele shopping, no cine lá, que acho que não lembro o nome do... Deixa eu ver se eu consigo ver o nome do cinema, Carlos. Foi aqui para falar para vocês aqui qual que é. E ela comprou o ingresso, mandou a foto hoje para nós. 10-0 aqui, hein? Para conseguir achar. Meu Deus, achei aqui, vamos ver. Onde que é o... é no Cinépolis, lá do shopping, do Center Shopping, onde vai ser o local do evento do 7º Céu. Então, vai ser bem próximo ali pra gente. E a Vanessa, que faz aniversário dia 25. Pessoal aniversariante, isso é muito bom. Falta bolo para nós, né? Mandem bolo para nós. Bolos virtuais de amor, de luzes, né? A gente agradece muito, então, a presença de vocês. E eu gostaria de fazer um pedido de preces e vibrações para um amigo muito querido, Ariovaldo César Júnior, que ele já esteve conosco nas nossas lives, participou recentemente da última das palestras de Jerônimo Mendonça. O Ariovaldo, que participou muito
da vinda de Jerônimo Mendonça, responsável por transformar aquelas fitas cassetes em mídia MP3. Ele está internado há 33 dias no Instituto do Coração em São Paulo e nós gostaríamos de vibrar por ele. Vibrar também para o meu sobrinho Gustavo, que está também passando por um momento difícil. Vibrarmos para a querida amiga Clarissa, rogando a Jesus que possa auxiliá-la naquilo que ela está necessitando, na certeza de que a espiritualidade não medirá esforços para atender todos os nossos pedidos. E a gente sempre fala que quando nós oramos em conjunto, nós recebemos a oportunidade de unir as nossas forças e os nossos pedidos certamente chegam ao Pai. Nenhuma prece que nós fazemos fica sem resposta. Nenhuma prece. E quando a gente une os nossos pedidos, as nossas vibrações, certamente elas chegam a eles. Então vamos colocar nossa música aqui para a gente vibrar aqui por eles. Nosso amigo chegou aí e não consegui ver o seu nome completo aí. Mas seja bem-vindo, gratidão pela presença. José Adriano de Castro e depressão. Gente, muitas pessoas nos pedindo preces e vibrações. Mentalize esse irmão que você conhece. O Ari é de 2 de fevereiro, a Babi também é de fevereiro, não lembro que dia. Um monte de gente que faz aniversário. Sintam todos abraçados, Pela Leninha, com certeza. Então vamos agora. Neste momento, gostaria de convidar você, querida amiga, querido amigo, para que possa serenar o seu coração, que possa deixar-se envolver pelos acordes suaves desta melodia, que possa elevar as nossas vibrações a Deus nosso Pai, agradecendo a Ele pela oportunidade desta existência, pelo dom da vida, por tantas e tantas bênçãos que Ele nos concede. E vamos também, neste momento, dirigir os nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus, este amigo querido, companheiro de todas as horas, que está sempre ao nosso lado. Ele mesmo disse: vinde todos vós que estáis cansados e fatigados, que eu vos aliviarei. E neste momento, todos nós unidos num só pensamento, dirigimos a Ele as nossas preces, as nossas rogativas, por cada um de nós que aqui se encontra nesta live, que já passou por ela ou vai assistir depois, por cada um dos nossos entes queridos, os nossos familiares, os nossos lares. Mentalize aquele familiar necessitado de um lenitivo, de um ânimo, de uma energia da espiritualidade que possa envolvê-lo em bênçãos luminosas. Certamente, neste momento, os nossos pensamentos chegam às esferas luminosas e conseguimos, com a união das nossas vibrações, das nossas preces, endereçar até Deus, pois Jesus é o caminho que leva a Deus. Mestre amigo, abençoe aquelas pessoas que nos pediram preces durante o dia. Abençoe a Leninha, a Clara, abençoe o Gustavo, abençoe o nosso querido Ariovaldo César Júnior, a Cristina, sua esposa, que a equipe médica espiritual do Dr. Bezerra de Menezes possa visitar os lares daqueles que estão em aflição, daqueles que estão em nossos pensamentos.
Abençoe também a nossa querida amiga Dani Lima. Cada um de nós tem um familiar, um ente querido necessitado. É o momento de mentalizarmos a figura desse irmão. E mentalize ele alegre, feliz, envolto numa energia de paz, de saúde, de reequilíbrio, pois todos nós vibramos paz, amor, alegria. E que as bênçãos de Deus recaiam sobre todos eles e recaiam também sobre os doentes nos hospitais, que possa abençoar também os enfermeiros, médicos, atendentes, que estão lá diuturnamente atendendo irmãos necessitados, nesse trabalho digno de acolhimento espiritual. Que possa abençoar os desamparados da sorte, em asilos, orfanatos, prisões, ou que perambulam pelas ruas. Enfim, Mestre, onde houver uma dor, onde houver uma lágrima, que a sua mão possa derramar bênçãos de luzes em todos esses corações. E como forma de gratidão dizemos: Pai nosso, que estais nos céus em toda parte, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, na terra, nos céus, em toda parte. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes entregues a tentações. Livra-nos de todos os males, principalmente daqueles que ainda trazemos dentro de nós mesmos. Pois teu é o poder, o reino e a glória para todos sempre. Que assim seja, Senhor, que assim seja. Agradeço imensamente a presença de cada um de vocês, quem chegou agora também. Gratidão pela presença. Desejo, como sempre, que nós tenhamos uma noite abençoada, de estrelas luminosas, a amparar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz, um beijo grande no coração de cada um de vocês e até quarta-feira, 22 horas, se Deus quiser. Tchau, gente. Gratidão.